Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, por mais uma vez estar aqui. Mestre, eu vou ler hoje um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Transformação da Consciência. Nesse trecho, mestre, o Joel fala o seguinte: no caminho infinito existe um princípio de que não existe nem o bem e nem o mal, porque o pensamento o faz assim. Mestre, o que é o pensamento? Essa é uma das perguntas com um valor extraordinário para todos nós aqui. Compreender a estrutura, a natureza do pensamento, isso se constitui numa grande chave para o fim desta ilusão que é a ilusão do ego. Desse sentido de uma identidade presente, que quando nós dizemos ilusão do ego, não estamos dizendo que ele não deixe de aparecer o tempo todo, apesar da ilusão que ele é. Estamos falando do fim do aparecimento desse movimento egocêntrico em nós, desse movimento de inquietude, de sofrimento, de medo, de confusão presente em nós, que é o movimento do ego, desta ilusória identidade. Investigar a natureza e a estrutura do pensamento, Gilson, é algo muito importante. Então a pergunta é: o que é o pensamento? Vamos colocar dessa forma. Como você reage a esse momento? Você só reage a esse momento em razão de uma experiência já prévia que você tem, que você já traz. Se, por exemplo, eu pergunto seu nome, há uma memória, há uma lembrança, que é a experiência de repetir o próprio nome, muitas vezes desde a infância, e hoje você tem isso muito claro. Então, a memória responde de uma forma muito rápida. Então, sua resposta de memória é resultado de uma experiência passada. Então, o que é o pensamento? É uma coisa basicamente muito simples, mas que nós nunca estudamos isso, nunca olhamos para isso, como isso se processa em nós. Por isso que nós não sabemos a estrutura e natureza do pensamento, embora seja algo muito simples, assim, verbalmente colocado. O pensamento é simplesmente um movimento da memória, resultado de uma experiência prévia, passada. Então, o pensamento é isso. O problema com o pensamento é que nós estamos colocando no pensamento a ilusão de uma identidade presente nesse movimento de memória, de lembrança, de experiência, que é o pensamento. Então, precisamos aprender a lidar com o pensamento. Precisamos aprender a olhar para esse movimento de uma forma tal que não coloquemos dentro desse movimento a ilusão de uma identidade, se confundindo com esse pensamento. Por exemplo, quando você diz o seu nome, a ideia central por detrás do nome sendo colocado é que tem esse eu com esse nome. Esse eu é você, como você se imagina ser. Isso é completamente ilusório. Quando você diz o nome, é o registro de memória nesse corpo-mente. Então, esse eu, esse mim, esse ego, essa pessoa, é uma imaginação presente quando o nome está sendo expresso. Isso é muito importante. Compreendermos o movimento do pensamento sempre atrelado
aqui, nesse mecanismo, nesse corpo-mente, a ilusão de uma identidade presente. É nisso, Gilson, que se constitui o ego. Então, compreender o que é o pensamento é o fim desse movimento do eu, do ego. E é esse movimento do ego e do eu em nós, dessa entidade ilusória, que fica diferenciando, através do movimento do pensamento, toda essa noção entre o bem e o mal. Toda essa noção entre amor e ódio, entre eu e não eu. Então, o sentido de dualidade presente, que é esse eu, que é o pensador, e o pensamento, isso está presente porque nunca observamos o movimento do pensamento sem esse eu. Então, por exemplo, todo pensamento que surge já carrega uma ilusão por detrás em nós. É a ideia de um pensador que está produzindo esse pensamento, o que é completamente falso. Pensamento em nós é só reação de memória. É o cérebro que reage a esse momento presente. Quando ele é solicitado, ele apresenta uma memória. Essa memória é um pensamento. Isso é um movimento inteiramente mecânico desse mecanismo biológico, desse corpo-mente. Então não tem alguém pensando o nome. Tem o nome sendo expresso por esse cérebro, por esse mecanismo, por esse corpo-mente. Assim como estamos expressando nesse modelo de condicionamento psicológico, palavras, gestos, ações, na confiança de que tem uma identidade presente se movendo nessa escolha, nesse fazer, nesse movimento. E isso se configura, na verdade, uma verdade para esse centro falso, que é o ego. Assim, nossas ações egocêntricas são ações que nascem desse centro ilusório que nós denominamos de eu, de experimentador, de pensador, essa pessoa que o pensamento diz que nós somos. O que, na verdade, representa uma imagem que temos a respeito de nós mesmos. O ponto, Gilson, é que sem uma compreensão da verdade sobre quem nós somos, isso requer a compreensão de como esse movimento de pensamento ocorre, qual é essa estrutura e natureza do pensamento. Sem uma compreensão direta disso, nós continuaremos na ilusão desse sentido de separação entre nós e Deus, nós e a vida, nós e o outro. E isso é confusão na certa, é sofrimento na certa. É assim que o ser humano tem vivido há milênios aqui no planeta Terra. Porque ele não compreende a verdade sobre quem ele é, ou sobre qual é a verdade dele. Aquilo que representa este ser que realmente nós somos. Nós vivemos neste ser que idealmente acreditamos, que no pensamento acreditamos ser. E essa é a desordem, e essa é a confusão, e essa é a loucura humana. Então, enquanto não houver o despertar da verdadeira consciência, da real consciência, porque a consciência que nós conhecemos é a consciência humana, e essa consciência humana é a consciência que se move nesse pensamento, nesse modelo de condicionamento e programa, que há milênios, isso foi a história dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e de todos que chegaram antes deles aqui no planeta. Enquanto isso se mantiver, haverá ignorância. O despertar da real consciência, que é o florescer do seu ser, é a visão de algo fora desse modelo conhecido, que é o modelo da mente, no ego,
como esse cérebro condicionado reconhece, conhece, está sempre se situando dentro dessa condição. Então, o trabalho do despertar da verdade do seu ser é o florescer da não dualidade, do fim desse sentido de um eu presente, e, portanto, o fim do pensamento, desse modelo de pensamento que sustenta a ilusão do ego, que sustenta a ilusão desta separação. Mestre, a gente tem uma pergunta aqui sobre o tema pensamento do Lucas Samuel Machado. Ele pergunta o seguinte: como parar de pensar? Como silenciar essa voz interna? Repare a pergunta: como parar de pensar? Como silenciar essa voz interna? Nossa noção é equivocada a respeito do que é o pensamento e do que é o pensador. Está aí a prova. Nossas perguntas estão sempre nesse equívoco. O erro aqui está na ideia de que você é aquele que pensa. E que você é aquele que, se é aquele que pensa, é aquele que pode parar de pensar. Se é aquele que pensa, é aquele que pode silenciar o pensamento. Isso não procede, isso não é real. O pensamento, eu tenho dito isso, e é só você observar isso em si mesmo, ele é só uma reação de memória. E ele surge completamente à parte e fora do seu querer ou vontade. Um pensamento em nós, reparem, ele apenas surge. Não é você que traz o pensamento, é o pensamento que aparece. É ele que brota, é ele que surge. Um pensamento surge, depois um outro surge, depois um outro surge. A ilusão é que você está nesse movimento, produzindo o pensamento. Na verdade, essa é uma reação ou uma resposta do cérebro a um estímulo, sempre externo ou interno. Externo, do qual você nem toma ciência. Quando você, por exemplo, vê uma cena, o cérebro já, de imediato, nomeia ou produz um pensamento relativo àquela cena. Isso é uma resposta do cérebro, uma resposta mecânica. Não tem você nisso. O olhar chegou diante daquela coisa e o cérebro, de imediato, já tem uma representação intelectual, verbal, neurológica, de pensamento a respeito daquilo. Não tem um eu dentro do corpo. O pensamento está brotando, o pensamento está aparecendo em razão de uma resposta do cérebro, em razão de uma reação do próprio mecanismo cerebral. Então, nós temos lembranças que também vêm de estímulos internos dos quais não temos ciência. O próprio funcionamento da máquina, a disposição do corpo em um dado momento, pode estar provocando alguma forma de estímulo e trazendo alguma forma de imagem ou lembrança. Não tem alguém que é o pensador pensando. E é muito simples a gente observar isso em nós, basta o convite que eu vou lhe fazer agora aqui, tente se livrar de um pensamento. Repare que um pensamento surge e você diz, não quero isso. Quando você diz, não quero isso, o pensamento de novo se reafirma. Se eu, por exemplo, disser para você, não pense em coelho azul. Não pense em coelho azul. Vamos lá? O que está acontecendo agora, nesse instante, com você? Não pense em 8 coelhos azuis. Não pense em 15 coelhos azuis. Não pense, não pense. Repare, seu cérebro está respondendo a um estímulo. Agora já tem aí o quê? 1, 8, 15 ou 30 coelhos azuis? Você decidiu pensar? Não. Houve um estímulo. O seu cérebro respondeu a esse estímulo.
E eu estou dizendo, recuse esse estímulo. Repare, você pode recusar? Pode parar de pensar sobre coelhos azuis? Não pode. Por que não pode? Porque não existe o pensador, Gilson. Isso é uma ilusão, isso é uma crença, isso é uma fantasia que nos foi dado como herança de cultura, a ideia de que existe um pensador presente. Não, não existe, é só o pensamento. O pensamento está presente, você não pode se livrar dos pensamentos. Eles permanecem o tempo que quiserem, daqui a pouco eles irão desaparecer. Por exemplo, agora ainda não desapareceu os coelhos azuis. Acabei de falar, eles voltaram. Então percebam como é fascinante a gente compreender como o cérebro em nós funciona, como esse mecanismo em nós funciona. Então a gente não silencia a mente, a gente não para os pensamentos. Tudo que nós podemos fazer é nos tornar cientes do pensamento. Aí é outra coisa. Quando você se torna ciente, por exemplo, agora comece a apenas se tornar ciente desse pensamento que está surgindo. Apenas observe, se torne ciente dele. Quando você se torna ciente de um pensamento que surge, essa ciência, sem querer fazer algo, sem querer se livrar, sem querer agarrar, sem querer proteger esse pensamento, faz com que esse pensamento apenas se desligue e se solte. Então, aqui não se trata de silenciar o pensamento, mas de descobrir o que é estar quieto, para que o pensamento silencie, para que ele não tenha tanta importância nesse corpo, nesse mecanismo, quando ele surgir. Se ele perde o valor, Gilson, se ele perde a importância, aí sim ele desaparece. Se ele aparece, dura pouco e logo se desfaz. Ou não aparece mesmo, porque não há mais esse modelo de condicionamento de memória reativa sendo estimulado. Então, nós precisamos descobrir a arte do autoconhecimento, que é observar o movimento do pensamento em nós. Isso vale para sentimentos também, para emoções, para a forma como percebemos através dos sentidos, trazer ciência a si mesmo nesse instante. Isso é algo diretamente ligado à arte de ser consciência, que é a verdadeira meditação. Então, você não vai parar o pensamento, você não vai silenciar a mente. O pensamento desaparece, ele para, mas não é você que o para, ele para. A mente silencia, mas não é você que a silencia. Ela, de uma forma natural, quando colocamos esta energia de atenção, de presença sobre esse movimento, surge a verdade da meditação. E a verdade da meditação é o fim desse modelo de pensamento. Como a gente está aqui colocando isso de uma forma muito didática, eu vou continuar brincando com você, apresentando isso para você. Essa cor da camisa lembra alguma coisa para você? Hein, Gilson? Te lembra alguma coisa? Percebe? Então, vai lembrar de novo o coelhinho azul. Então, é assim que funciona a nossa cabeça. Entrou a palavra, essa cor lembra algo, aí o cérebro vai buscar sua lembrança mais recente. E a lembrança mais recente é o coelhinho azul. Isso tem alguma coisa a ver com você pensando? Não, tem a ver com o movimento da vida acontecendo, criando momentos diante do seu olhar, diante do seu ouvir. E aqui, notem, esse olhar já não é mais o seu olhar. Esse ouvir já não é mais o seu ouvir. É o ouvir da máquina, desse mecanismo. É o cérebro ouvindo. São os olhos assistindo. O elemento eu presente, Gilson, dentro do corpo é um engodo, é uma ilusão. É um condicionamento, é uma crença. Se pudermos investigar isso,
podemos ir além desse movimento condicionado do cérebro, de dar respostas tão repetidas, tão continuadas a experiências semelhantes. Então, podemos ir além do condicionamento egóico. Isso é ir além do condicionamento do eu. E, portanto, ir além da mente. Ser realizado, o cérebro dele trabalha de uma forma diferente. Porque seu estado interno real é o estado natural de meditação. Então, nesse instante, você está livre desse centro ilusório que é o ego. E as respostas cerebrais estão funcionando de uma outra maneira. É por isso que uma mudança fundamental se faz necessária nesse mecanismo, nesse corpo-mente, principalmente nesse cérebro. Essa mudança é o despertar da consciência, que é o despertar desta energia divina, que alguns chamam de Kundalini. Então, isso requer um trabalho, isso requer uma verdadeira entrega a esta ciência do autoconhecimento e da verdade da meditação. É isso. Ô, mestre, é incrível como é forte essa ideia, essa crença de que eu sou o pensador. E, inclusive, né, mestre, dentro do dito autoconhecimento, que tem tantos e tantos vídeos na internet, algo bem que é muito falado é substituir pensamentos ruins por pensamentos bons. E aí se tem a ideia muito forte que apareceu um pensamento ruim, mas eu quero substituir por um bom. Só que agora na fala do mestre ficou muito claro como, por exemplo, adquirir esse conhecimento de que eu preciso substituir um pensamento ruim por um bom. Então, daqui a pouco, quando existe uma resposta, um estímulo de um pensamento que esse próprio eu julga ruim, pode vir a memória para substituir por um bom. Então, acaba que é sempre essa resposta automática da memória, do cérebro. É impressionante. A energia do pensamento, a energia presente no pensamento, é a energia dessa consciência. A questão é que, quando esta consciência assim chamada humana, que é a ilusão desta individual consciência, que está sempre se movimentando nesse padrão de condicionamento, onde o cérebro está sempre reagindo dentro dessas categorias de bem e mal, de certo e errado, de positivo e negativo, de verdadeiro e falso. Enquanto o cérebro estiver reagindo ou respondendo dentro de um movimento ainda condicionado, que é o movimento condicionado desta assim chamada consciência humana, essa energia da consciência é uma energia que estará ainda nesse movimento egóico. Quando você traz ciência à verdade sobre quem você é, esse olhar para esse movimento, que é o movimento dessa consciência egóica, descobrir como olhar para isso, trazendo plena atenção sobre isso, essa energia, que é a energia ainda da consciência, ela opera uma mudança nessa estrutura, nesse corpo-mente. E essa energia agora está disponível a algo novo presente. Aquilo que eu tenho chamado de real consciência em nós, de nova consciência em nós. Não é mais essa consciência humana, não é mais essa consciência do eu, não é mais essa consciência do ego. E quando isso ocorre, essa noção, Gilson, entre pensamento positivo e negativo, entre pensamentos bons e pensamentos ruins, tudo isso desaparece. Vou dar um exemplo, Gilson. Essa tagarelice interna dentro do ser humano, esse falar desnecessário que temos, esse tagarelar interno que trazemos, esses estados internos de dor, de tristeza, de lembranças. Reparem, tudo isso está presente em razão desta assim chamada consciência humana, que é a consciência condicionada dentro desse modelo de desatenção,
de ignorância, de ilusão sobre a verdade do nosso ser. Uma verdadeira aproximação do que é o autoconhecimento não é a substituição de pensamentos ruins por pensamentos bons, de emoções tristes por emoções alegres, de dor pelo prazer. A verdade do autoconhecimento é o fim da ilusão desse centro ilusório que é o eu. Então, conhecer a si mesmo é saber que esse si mesmo não existe. A única realidade presente é a realidade divina. Essa realidade divina está além desta consciência egóica, desta separação, deste eu e não eu, deste bem e deste mal, deste assim chamado certo ou errado, daquilo que nós conhecemos por prazer e dor, amor e ódio. Esses são aspectos que são aspectos da moeda, vamos colocar assim. Você olha para uma moeda, você vê que ela tem dois lados, mas você nunca consegue ver os dois lados simultaneamente. Se um está presente, você não vê o outro. Você olha para uma moeda, você vê a cara ou a coroa. Então, se está presente um sentimento em você, o outro não pode estar. Um pensamento em você, uma qualidade de pensamento, o outro não pode estar. Só que a verdade é que estamos lidando com a mesma moeda. Se é a mesma moeda, se a gente tem um, tem o outro também. Percebe? O problema é que a gente não toma ciência, porque não trazemos presença, não trazemos atenção sobre esse movimento interno em nós. Então não percebemos o jogo do ego, nesse assim chamado, por exemplo, amor. Nós não sabemos o que é o amor. O nosso assim chamado amor, Gilson, por exemplo, é cheio de posse, de inveja, de ciúme, de controle, de medo de perder, de medo de não controlar. O assim chamado amor é satisfação, é prazer, é desejo. É isso que nós chamamos de amor. A gente não consegue perceber que esse lado da moeda chamado amor contém o seu oposto. Será que a verdade do amor é isso? A verdade do amor tem um oposto, que é a indiferença, o ódio, o ciúme, a inveja? Então nós não sabemos, Gilson, como seres humanos vivendo nessa identificação egóica desta consciência humana, o que é amor. A verdade do amor floresce quando não há mais o elemento ego, eu, quando essa moeda não está mais presente. Quando não há esse assim chamado amor, temos a verdade do amor, mas isso é algo desconhecido, porque está fora do ego. Está presente em seu ser como sua natureza real. E esse é o convite nesse trabalho. Reconheça isso, vá além dessa dualidade, vá além dessa posse, desse controle, dessa inveja, desse ciúme, dessa dependência emocional que você chama de amor. Vá além dessa moeda, vá além dessa dualidade. Então é isso, Gilson, que estamos tratando com vocês aqui. Lhe mostrando que uma vida livre do eu é uma vida onde não há mais a ilusão desta mente egóica com seus padrões de modelo tão conhecido por todos nós. Mestre, gratidão, gratidão por mais esse videocast, faz total sentido. E para você que está assistindo esse vídeo, se faz sentido, deixa o like, faz um comentário, isso ajuda o YouTube a reconhecer que o conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. E principalmente, se faz sentido, aqui no primeiro comentário fixado vai ter o link do grupo do WhatsApp de informações sobre os encontros intensivos de final de semana com o Mestre Gualberto. Nesses encontros de final de semana, é um final de semana inteiro nessa autoinvestigação, onde o mestre nos conduz e compartilha essa energia de presença, nos dando a chance de poder investigar e ver
ver essa loucura de ser alguém, essa loucura dessa ideia de um eu presente. Então, gratidão, mestre. Ficamos por aqui. Ok, até a próxima. Então, acordar é assumir a verdade de sua natureza essencial, de sua natureza divina, nesta união consciente com Deus. Essa foi a revelação de Joel Goldsmith,